Você tem medo do glúten? Pois é, atualmente muita gente tem medo dele. Talvez pela explosão do mercado de produtos gluten-free nas últimas décadas e muito influenciado pelo que se vê nas redes sociais. Seja por celebridades que promovem essa dieta para perda de peso ou até atletas para melhora de performance, o que é bastante discutível. Mas pouca gente sabe de fato quais os problemas relacionados ao glúten. Pois é, sim, existem pessoas que de fato devem temer o glúten por terem doenças especificamente causadas por ele. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. A principal delas é a doença celíaca, mas existem outras, como a alergia ao trigo e a sensibilidade ao trigo. Ainda assim, é desproporcional o número de pessoas que, assustadas pelo Diz que Diz, vê no glúten a causa para uma série de problemas, muitas vezes sem nenhuma relação com ele. Desde doenças gastrointestinais até problemas neurológicos e, logicamente, ganho de peso. Por isso eu fiz uma pesquisa bem ampla sobre esse tema, que é bastante importante e muito comum. Por minha sorte, é um tema muito estudado pelos gastroenterologistas e nutrologistas. A literatura é bastante ampla, com artigos de muita qualidade, o que me ajudou a trazer um conteúdo para vocês que tem muita significância em relação ao que é fato e o que é fake em relação ao glúten. Depois da vinheta. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Imagino que vocês já estejam inscritos aqui no canal. Se não tiver, se inscreve agora, clica no sininho, dá o like no vídeo e manda esse vídeo para todo mundo que você acha que vai se interessar pelo conteúdo. Afinal, quem aí não consome pão, glúten, farinha? Esse é um alimento muito frequente na nossa dieta e vale a pena conhecer o que é verdade em relação ao que se fala. O que é, afinal, o glúten? O glúten é definido como uma família de proteínas. Lembra que na nossa ingestão alimentar existe carboidrato, proteína e gordura, lípides. Então, o glúten pertence às proteínas. Eles são encontrados em grãos. O mais conhecido é o trigo. No trigo, essas proteínas são a gliadina e a gluterina. Na aveia é a avenina, no centeio é a secalina e na cevada é a ordelina. As proteínas são formadas por uma junção de vários aminoácidos. A proteína do glúten é caracterizada por um alto teor de aminoácidos chamados prolina e glutamina. O que acontece quando a gente tem vários aminoácidos do tipo prolina e glutamina juntos, formando a proteína presente no glúten? Eles se tornam resistentes à ação de certas enzimas que estão presentes no nosso intestino para fazer a digestão de proteínas. Essas proteínas são o que dão a elasticidade aos produtos feitos com trigo. Por exemplo, aquele pão fofinho, o bolo molinho, isso se torna assim fofinho e molinho por conta da presença de glúten no trigo. Então, quanto maior a quantidade de glúten, mais fofinho é o produto feito com esse trigo. Vamos falar então das doenças relacionadas ao glúten. A mais conhecida é a doença celíaca. Em 1953, Dick e Waynes publicaram um estudo confirmando que a má absorção das pessoas que faziam uso de trigo eram responsáveis pelos sintomas dessa doença chamada doença celíaca. A doença celíaca é uma forma de enteropatia. O que é enteropatia? É uma doença dos enterócitos, que são as células que revestem a mucosa do nosso intestino. Ele acontece por um mecanismo imunológico, que vai afetar o intestino delgado, o intestino fino, de crianças. Em geral, se manifesta primeiro na infância ou de adultos e, em geral, há uma predisposição genética, uma alteração genética que causa a doença celíaca. É comum? É relativamente comum. A prevalência da doença celíaca no mundo varia entre um caso para cada 100 pessoas a um caso para 300 pessoas, dependendo aí da região. A maior incidência de soroconversão da doença, ou seja, quando a doença começa a acontecer, se dá entre 12 meses a 36 meses, ou seja, crianças bem pequenas. Os sintomas dessa doença são diarreia, perda de peso, anemia, dor abdominal e em adultos pode dar quadros menos abdominais, menos digestivos, como por exemplo fadiga, artrite, osteoporose, deficiência de ferro. O diagnóstico é difícil, feito só pela clínica, porque esses sintomas são comuns a uma série de doenças. Por isso, existem exames para fechar o diagnóstico. O diagnóstico é feito com a imunoglobulina antitransglutaminase tecidual, é o anti-TG, e o IgA total.
Se esses exames vierem alterados, em geral o médico também pede uma biópsia do intestino que confirma a doença. Essa biópsia vem alterada. Não é indicado fazer o diagnóstico de doença celíaca sem os exames comprobatórios, só com quadro clínico. Então é importante que faça esses exames. Feito o diagnóstico, é sim indicada a retirada do glúten da dieta. Mas a doença celíaca é só uma das possíveis reações ao glúten. Nós vamos falar de mais outros 2 diagnósticos que também estão relacionados ao consumo dessas proteínas. Uma é a alergia ao trigo e a outra é a sensibilidade ao trigo ou glúten. A alergia alimentar ao trigo é uma resposta imunológica ao cereal. Diferente da doença celíaca, os indivíduos que têm alergia são sensíveis a todas as proteínas presentes no trigo e não só aquelas 2 que eu falei lá no começo. Então, pode ser sensível à albumina, à globulina, também à glutenina e à gliadina, que são as 2 proteínas que são o glúten. As demais não são glúten. A recomendação para quem tem essa alergia é a exclusão total de qualquer produto que tenha trigo na sua composição. Mas a alergia ao trigo não é frequente e o diagnóstico é feito pela dosagem de uma imunoglobulina específica, uma IgE. E, além disso, tem 4 tipos de alergia ao trigo, dependendo aí da via de exposição aos alérgenos e do mecanismo de base dessa resposta imunológica. Então, tem a alergia alimentar clássica, que em geral se manifesta com uma alergia na pele, no trato gastrointestinal e vai dar esses sintomas de dor abdominal, diarreia e tal, e de vias respiratórias. Outro tipo é a anafilaxia, que é induzida pelo exercício, então são pessoas que na atividade física começam a ter sintomas de alergia. O outro é a rinite ou asma ocupacional, que é também conhecido como asma do padeiro, que lida aí com a farinha, e a urticária de contato, que é uma alergia na pele. O terceiro diagnóstico relacionado ao glúten é o que a gente chama de sensibilidade ao trigo ou ao glúten não celíaca. Esse é um transtorno relacionado ao glúten que acontece quando a pessoa apresenta sintomas, reação à ingesta de glúten, mas não tem nenhum mecanismo alérgico ou autoimune, diferente então dos outros 2 diagnósticos que eu falei. Os pacientes que têm a sensibilidade ao glúten, não doença celíaca, numa biópsia do intestino, normalmente não vai ter nenhuma alteração. E esses pacientes não vão apresentar, na dosagem de sangue, aqueles anticorpos positivos, como no caso da doença celíaca. Então, se você fizer a dosagem da transglutaminase tecidual e do anticorpo antidomísio, ele vai vir normal. Mas essas pessoas com esse quadro clínico vão melhorar o sintoma quando o glúten é retirado da dieta. Apesar dos pacientes muitas vezes relacionar, então, uma melhora substancial dos sintomas quando é retirado o glúten da dieta, o resultado dos estudos para esse diagnóstico da sensibilidade ao trigo são ainda bastante controversos. Até hoje, os resultados foram contraditórios, levando a uma incerteza em relação à frequência e o quanto essa síndrome tem um mecanismo fisiopatológico por trás. Tem bastante estudo bem feito, interessante, publicado em revistas bem importantes. Tem um estudo recente de 2021 na BMC que fez até uma revisão sistemática já incluindo 26 estudos sobre sensibilidade ao trigo. E o que esse artigo de revisão concorda é que o diagnóstico se tornou um grande problema. Devido à influência aí das redes sociais, muitas pessoas referem se sentir melhor sem o glúten. E muitas vezes o diagnóstico da sensibilidade é, na verdade, causado por outras doenças, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal, uma infecção por H. pylori, já fizemos um vídeo sobre isso, falando de gastrite, de refluxo, e muitas vezes até pelo consumo de food maps. Também temos um vídeo aqui no canal sobre food maps, que é muito comum e está presente em uma série de alimentos da nossa dieta, inclusive o trigo. A frequência desse diagnóstico de sensibilidade ao glúten é incerta. Tem muita gente, então, sendo diagnosticada por médicos não especialistas, que não são da área de gastro e acabam nem fazendo pesquisa para outros possíveis diagnósticos. E também tem muito autodiagnóstico. A pessoa acha que ela tem um problema relacionado ao glúten e se sente bem quando ela retira produtos que têm glúten. Mas o que se sabe é que ainda é necessário estudos mais bem feitos, estudos caso controle com placebo, para elucidar melhor o verdadeiro papel da sensibilidade ao glúten. Agora vamos para uma outra questão muito interessante, bastante discutida. Glúten vicia. Buscando rapidamente aqui no YouTube, você vai ver que tem diversos vídeos que sustentam a hipótese de que o glúten é um alimento viciante. Existe realmente algumas pesquisas nesse sentido e eles identificaram uma substância que é chamada exorfina. A exorfina é uma molécula
que ela é produzida na digestão de algumas proteínas presentes no trigo e ela vai ter uma ação semelhante à dos opioides. Essa proteína está presente no trigo, mas também em outras substâncias e a maioria dos estudos, por enquanto, foram feitos em animais de laboratório e não em humanos. Os estudos em humanos ainda são em grupos muito pequenos. O que existe é que é necessário mais estudos para comprovar, então, o quanto essa exorfina vai ter efeitos maléficos nos seres humanos. Mas eu trago para vocês aqui alguns estudos em relação ao que a gente já tem em animais. Tem um estudo de 2015, publicado por Lister, e eles concluíram que as exorfinas provenientes dos alimentos são sim bioativas, ou seja, elas têm efeito, e esses efeitos alteram o comportamento. Em geral, são respostas em relação à memória, percepção de dor e até resposta a estímulo. Esses estudos foram feitos em modelo animal. Tem um outro estudo do ano 2000, publicado por Takayashi, que os autores injetaram um tipo de exorfina A5 diretamente no cérebro de roedores. E quais foram os resultados observados? A ingestão dessa substância reduziu a capacidade dos animais de sentir dor, ou seja, um efeito semelhante aos opioides, né, que são os famosos remédios analgésicos. Os pesquisadores deram essa mesma substância por via oral para os roedores e, como resultado, o que eles observaram? Que a exorfina A5 modificou o aprendizado, piorou o aprendizado e o comportamento de ansiedade, que também foi reduzido durante testes de estresse em roedores. Uma informação curiosa é que a exorfina não é uma substância produzida exclusivamente por proteínas do trigo. O espinafre, por exemplo, também produz na sua digestão exorfina. E ninguém aí, por enquanto, está viciado em espinafre. Quanto ao efeito na prática para seres humanos, qual seria a dose, a quantidade, né? Por exemplo, quanto de pão você de fato teria efeito da exorfina no seu corpo? A gente ainda não sabe. Temos que aguardar mais estudos, esses estudos não são simples de serem feitos, para ter realmente uma evidência em relação ao vício e essa questão de derivados opioides do trigo. Agora, o que a gente tem visto são muitas pessoas que referem que retiraram o glúten e se sentiram melhor. Isso sim pode ser de fato uma verdade. Tem muitos especialistas que citam a melhora de vários quadros em seus pacientes com a exclusão de glúten. Mas isso pode ser devido a uma série de fatores. O primeiro que a gente precisa entender é que esses relatos isolados não são suficientes para comprovar uma relação de causa e efeito e nem para banir um alimento da dieta geral da população. Lembrando que, para comprovar essa relação de causa e efeito, é importante uma metodologia científica muito precisa. Em geral, uma coisa acontecer depois da outra, na ciência, não prova essa relação. Tem até um vídeo aqui no canal explicando como são feitos os estudos científicos, sugiro vocês assistirem para entender melhor a melhor busca de evidência na ciência. O que a gente pode entender é que essa melhora após a eliminação do glúten pode ser multifatorial. A melhora, então, dos sintomas ou da sensação em geral após a eliminação do glúten pode ser, primeiro, mera coincidência ou acaso, e isso sim existe. Pode ser fatores associados, por exemplo, a redução de carboidratos em geral. O trigo é um carboidrato, o pão é um carboidrato, então pode ser simplesmente pela retirada do carboidrato. A pessoa pode emagrecer, não é pelo glúten, mas é pelo carboidrato. Mudança de estilo de vida. Pode ser pela eliminação de food maps, e a pessoa tem o sintoma do food map do trigo, e por isso ela vai melhorar. E pode até ser um efeito psicológico. As pessoas esperam se sentir melhor, começam a fazer uma dieta restritiva, tiram todo o glúten, essa expectativa acaba acontecendo pelo fator nocebo ou fator placebo, tão conhecido e tão comprovado aí na ciência. Ou seja, a gente precisa de estudos controlados para comprovar de fato o quanto essas hipóteses vistas em consultório ou na prática são verdadeiras. E aí, dieta sem glúten é melhor ou existe algum prejuízo da dieta sem glúten? Hoje em dia, dieta sem glúten é meio moda, tem à venda em todo lugar produto sem glúten e é popularizada aí por uma série de celebridades. Muitas pessoas aderiram a essa moda, cortaram o glúten da dieta mesmo sem ter nenhum sintoma, simplesmente porque acham que ele pode trazer algum prejuízo. Para vocês terem ideia, em 2019, 20 bilhões de dólares foram gastos na venda de alimentos sem glúten. Em 2011, esse valor era menos de 10 bilhões. E a falta de glúten nos alimentos
pode sim trazer alguns resultados desfavoráveis já mostrados em alguns estudos. Os estudos mostraram então que a retirada do glúten da dieta altera a microbiota intestinal, ou seja, aquelas bactérias que vivem no nosso intestino. Essa alteração da microbiota pode, inclusive, levar à alteração da absorção de alguns nutrientes importantes e, além disso, favorecer a disseminação de bactérias indesejáveis. Outros resultados dos estudos das dietas sem glúten mostraram que elas são mais pobres em fibra. E a falta de fibra na dieta pode levar à constipação e à perda dos benefícios que as fibras em geral, tanto as solúveis quanto insolúveis, trazem para a saúde como um todo. O que mais que está relacionado então às dietas pobres em glúten? Em geral, as crianças que têm doença celíaca, que são obrigadas a fazer uma dieta sem glúten, essas são a população mais bem estudada para avaliar o impacto, tiveram maior consumo de açúcar simples, de gordura e de caloria, quando comparado com crianças da mesma faixa etária sem a doença celíaca. Essa dieta sem glúten completamente, porque são pessoas com essa indicação, levaram a maiores taxas de osteopenia e osteoporose. Por fim, vale destacar que muitos produtos sem glúten apresentam um maior índice glicêmico, um maior aporte de gordura, uma menor concentração de proteína quando comparados com produtos similares que contêm glúten. Teve um outro estudo conduzido também em crianças com doença celíaca que fizeram uma série de dosagens após um ano da introdução da dieta sem glúten. O que aconteceu com essas crianças? 35% tiveram um aumento dos triglicérides em jejum, tiveram um aumento do colesterol LDL, que é um colesterol ruim, e 30% um aumento da pressão arterial. Ou seja, tem que tomar muito cuidado quando a criança precisa entrar numa dieta de fato sem glúten pelo diagnóstico da doença celíaca. Além disso, um problema que é bastante relevante é o custo para o nosso bolso. Os produtos sem glúten podem custar até 2 vezes mais do que seus similares normais, regulares com glúten. Em relação ao trigo, entra aqui uma mesma questão que eu já falei nos vídeos sobre carne, sobre ovo, sobre leite. O que vai ser colocado em substituição a esse alimento se você decidir retirá-lo da sua vida? Eu acho que para as pessoas que decidem retirar o glúten da dieta por um motivo ou outro, o mais interessante é passar com um nutricionista sério, capaz de fazer substituições por produtos que não contenham glúten, mas que tenham um bom valor nutricional e que sejam similares e ofereçam nutricionalmente o que você está deixando de ter com essa mudança na dieta. Mas infelizmente não é isso que acontece na maioria dos casos. Vamos então para o famoso resumo Fala Lu. O glúten está presente nos alimentos mais consumidos pela humanidade há mais de 10 mil anos. Algumas doenças estão, sim, de fato, relacionadas ao consumo de glúten e são elas a doença celíaca, a alergia ao trigo e sensibilidade ao trigo. E nesses casos, o glúten deve, sim, ser retirado da dieta. O diagnóstico da sensibilidade ao trigo é mais complicado e parece ser menos frequente do que, de fato, se observa. Pode haver, sim, prejuízo à nossa saúde se o glúten for eliminado sem a sua necessidade. Nesses casos, é sugerido, então, um bom acompanhamento nutricional para que a pessoa não tenha esses prejuízos. Agradecendo nossos patrocinadores, Kikos, Django, Probiótica e Trilo.